Boa noite, meus caros amigos. Hoje será a nossa última apresentação rápida de 2020, esse ano cheio de desafios, mas que, como dizem os chineses, né, todos os desafios também trazem junto oportunidades. Enfim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ciência e vamos tentar responder um aparente paradoxo. Até hoje nós temos mais criticado a ciência. Por que temos feito isso? Temos criticado a ciência porque a ciência se tornou hegemônica no campo das elites, mundialmente falando. E como ela se tornou hegemônica, as religiões, as filosofias tradicionais foram postas de lado. Como já falei, nas academias, na grande maioria delas, logo no início dos cursos superiores se ensina aos jovens que antigamente era o tempo das religiões, era o tempo das superstições. Depois, lá na Grécia, alguns séculos antes de Cristo, começou a filosofia, a lógica, né? E depois, depois de 1000 e tantos anos, então chegamos à era da ciência, a era moderna, a era do método, da metodologia científica, que agora então nós temos como aferir a verdade. Ora, por conta desse ponto de vista, que eu considero absurdo, considero uma coisa que é uma demonstração cabal da imbecilidade da nossa época, apesar de todos os avanços científicos, é uma época bárbara, uma época muito tola, muito ignorante, a época que nós vivemos, mas nós nos iludimos. Por quê? Porque a ciência liberou poderes muito grandes nas mãos da humanidade, né? Então, nós, por conta dessa hegemonia, desse predomínio da ciência no mundo de hoje, nós temos criticado a ciência e temos procurado resgatar a importância das religiões, por mais decaídas que estejam, e das filosofias tradicionais, por mais incompreendidas que elas sejam nos nossos dias, por conta dessa hegemonia da ciência. De um lado, por conta da hegemonia da ciência, e por outro lado, porque as religiões se tornaram religiões decaídas, idólatras, ao olhar científico, elas demonstram uma série de contradições, elas não se sustentam, né? Então as religiões hoje se tornaram coisas das pessoas ignorantes, das pessoas com poucas luzes intelectivas, com poucos anos de escolaridade e tal. Estou falando como um cientista social. Estatisticamente, as coisas são assim como eu estou falando, né? Não tem nenhuma dúvida sobre isso, tenho estudado essas coisas experimentalmente. As pessoas podem não saber, podem ignorar esses fatos, mas são fatos. Então, hoje, o aparente paradoxo é que hoje nós vamos tentar mostrar que a ciência, assim como a religião, ela é fundamental, é decisiva para o futuro da humanidade, a ciência também é. Apesar dos pesares, para o bem ou para o mal, a ciência veio para ficar. Não tem mais volta. A humanidade não abrirá mão nunca mais da metodologia científica. Porém, o fato é que essa metodologia científica, uma vez mal orientada, ela está levando a humanidade a catástrofes. Então, hoje nós vamos tentar, em resumo, trazer algumas considerações mostrando por que a ciência é também decisiva para o futuro da humanidade. Certo? Não apenas as religiões, as filosofias, mas a ciência também é decisiva, assim como a religião. É um aparente paradoxo? Sim, é um aparente paradoxo, mas é possível tranquilamente explicar e mostrar que é apenas aparente e que isso é uma verdade. Tanto a religião é extremamente importante como a ciência também é extremamente importante de hoje, que eu digo da era moderna para o futuro da humanidade, assim será. Bem,
É uma feliz sincronicidade para nós que agora, nesse mês de dezembro também, nós colocamos no ar, nos nossos sites, uma versão nova do livro Que Há de Errado com a Política, Fundamentos para uma Verdadeira Democracia. Estou aqui com o livro aqui no ar. Então, em praticamente todos os nossos sites haverá links para essa obra, né? Então, nesse site aqui, por exemplo, que é o site dedicado à filosofia do humanitarismo, nós temos aqui nas seções do site, a segunda seção desse site sobre humanitarismo é o livro Que Há de Errado com a Política, Fundamentos para uma Verdadeira Democracia. Agora, no mês de dezembro, nós colocamos no ar uma nova edição, a terceira edição revisada desse livro. Na verdade, a obra ainda, como a gente, já no primeiro parágrafo aqui de apresentação a gente fala, a obra ainda está sendo revisada em que sentido? No sentido que nós adicionaremos, como aqui está escrito, não vou ler aí para não tomar o nosso tempo, nós adicionaremos anexos. Um desses anexos será justamente sobre a importância da ciência. Esses anexos ainda não estão prontos, mas eles comporão, eles farão parte dessa obra. Os outros capítulos, os 8 primeiros capítulos, estão aqui, né? Então é uma feliz sincronicidade para nós, por quê? Porque nós estamos fechando esse ano, terminando um ciclo dessas apresentações rápidas, onde nós falamos da ética, agora, né, da ética, agora a ciência, a contribuição da ciência como importante para a ética e para a metafísica, por paradoxal que possa parecer, porque secularmente, historicamente, se religião e ciência nos últimos séculos têm competido, têm se digladiado, têm lutado, mas está chegando o momento da humanidade compreender que religião e ciência são importantes. E como disse aquele filósofo da Igreja Católica Romana, o Pierre Teilhard de Chardin, tudo que se eleva se aproxima, tudo que se eleva converge, lá no francês dele. Tudo que se eleva se aproxima, converge. Isso é uma verdade. E essa verdade se aplica aos campos da ciência, da filosofia e da religião. Quando nós nos elevamos por qualquer um desses grandes caminhos de conhecimento humano, nós nos aproximamos. Bem, então, por que uma feliz sincronicidade? Porque no ano que vem, já na nossa primeira gravação rápida, nós falaremos já das grandes instituições sociais. Que para mim é um alívio, né, fechar esse ano com essa cópia nova, com essa versão nova do livro e de algum modo deixar essa parte da metafísica, da ética, né, encerrada. Por quê? Porque a área das grandes instituições é onde eu me sinto mais confortável, né? A minha formação toda é nessa área de ciências sociais, em economia, sociologia, desenvolvimento, mestrado em ciência política, etc. Então, é um alívio, é um alívio eu encerrar essa parte. Depois nós vamos voltar, né, de várias maneiras a esses assuntos, né, em palestras, em cursos e tal, mas pelo menos essas gravações rápidas nós estamos encerrando esse ano com essa parte que para mim é a parte mais difícil, né, se encerrando, e também essa nova edição do livro no ar. E essa nova edição do livro será muito importante para nós apresentarmos os problemas das grandes instituições sociais, políticas, econômicas, etc, etc. Então, dito isso, minha gente, vamos entrar logo nessa questão da ciência, na medida que o tempo nos permitir. Um personagem que eu gostaria muito e como eu disse, um dos anexos desse nosso livro, provavelmente o primeiro dos anexos, será sobre a importância da ciência. Nós temos aqui no site uma seção chamada Precursores do Humanitarismo, nesse site sobre humanitarismo, Precursores do Humanitarismo. Entre os precursores modernos, nós temos
um desses gênios da humanidade, que é esse senhor aqui chamado Francis Bacon. Aqui tem uma imagem dele. Esse gênio da humanidade, entre muitas coisas importantes que ele fez, muito provavelmente ele seja o autor de toda essa literatura que atende pelo nome de William Shakespeare. Existe uma sociedade seríssima na Inglaterra que procura demonstrar que essas obras foram escritas por Francis Bacon. Né? Por que ele não publicou o nome dele? Porque naquela época, como as obras implicam muitas críticas às sociedades da época e aos costumes da época, à moral da época, isso era muito perigoso. Né? Quase contemporâneo com ele, esse outro grande gênio chamado Thomas More, o autor da Utopia, acabou morrendo. Né? E assim tantos outros naquela época. Né? Se você discordava, o destino era muitas vezes ou a prisão ou a morte. Né? E assim tantos gênios, né, que pagaram muito caro por nos darem tanto. Uma das principais contribuições desse senhor é justamente uma obra chamada Da Proeficiência e Avanço do Conhecimento Divino e Humano. É uma das obras que eu considero mais importantes, junto com essa outra aqui chamada Novum Organum, Novo Órgão, Instauratio Magna. Novo órgão, a palavra quer dizer órgão, mas ela quer dizer as obras de Aristóteles, as principais obras de Aristóteles, né, de filosofia, de sistematização do que na época, né, se considerava como ciência ou filosofia. Então esse senhor escreveu um novo órgão, ou seja, fazendo uma crítica óbvia ao pensamento do final da Idade Média, né? E procurando libertar a humanidade para o quê? Para a ciência, que ele nessa obra fala da proeficiência e avanço do conhecimento divino e humano. Ele é brilhante, ele é genial ao tratar das duas coisas, do conhecimento divino e do conhecimento humano. Mas a humanidade hoje, muito cientificista, materialista, só o lembra principalmente pelo avanço do conhecimento humano, porque ele nos deu na bandeja, né, o método científico de uma maneira simplesmente magistral. Então, algumas citações desse senhor Francis Bacon sobre a ciência. Vejamos essa primeira citação aqui. A ciência exige ser guiada por uma razão reta e pela verdadeira religião. Veja, ele que nos deu a ciência está dizendo, a ciência não pode se sustentar sozinha, sem uma razão reta, nós poderíamos chamar assim, genericamente, né? Sem uma ética, uma filosofia e sem a verdadeira religião, e sem a metafísica. Então vamos ver a citação. Ele diz, se objetar, né, se achar errado, né, com o argumento de que as ciências e as artes podem degradar, facilitando a maldade, a luxúria e as paixões semelhantes, que ninguém se perturbe com isso. Vejam que ele está defendendo a ciência. A ciência, evidentemente, nos libera poderes sobre a natureza, né? Ele diz que ninguém se perturbe com isso, pois o mesmo pode ser dito de todos os bens do mundo, da coragem, da força, da própria luz e tudo mais. Ou seja, se disser que a ciência é um instrumento, uma ferramenta muito poderosa, que vai dar muitos poderes, ele diz que ninguém se perturbe por isso, porque qualquer coisa na vida, do ponto de vista que possa ser tomada como um instrumento, essa coisa pode ser usada também para o bem ou para o mal, assim como a ciência. Então ele diz que ninguém se perturbe com isso. Tudo pode ser usado dessa maneira. Que o gênero humano recupere os seus direitos sobre a natureza. Direitos que lhe competem por dotação divina. Ou seja, o homem foi fadado, né? O destino do ser humano, a missão do ser humano é dominar a natureza, né? Então, direitos que ele diz sobre a natureza, direitos que lhe competem por dotação divina. Restitua-se ao homem esse poder e seja o seu exercício guiado. Seja o seu exercício guiado, esse é o ponto que eu quero chamar a atenção inicialmente, por uma razão reta e pela verdadeira religião. Em vários momentos dessa obra ele diz, a ciência
é muito importante, ela vai nos trazer benesses extraordinárias, porém ela não pode orientar a si própria, porque ela é um instrumento, ela precisa de um outro conhecimento, que em alguns momentos da obra ele chama de um conhecimento divino. Esse conhecimento divino está relacionado com o que seria uma verdadeira religião. E com um desdobramento lógico disso, uma razão reta, justa, precisa, correta, né? Lógica. Bem, então vejam bem, inicialmente ele já coloca isso, a ciência, e de certo modo isso é um resumo de tudo que nós vamos tentar apresentar. A gente poderia apresentar essa citação agora e tentar fechar a nossa rápida fala de hoje com a mesma citação, dizendo, olha, se nós conseguirmos apresentar alguns argumentos consistentes, é para chegar nesse ponto que essa citação desse grande gênio está nos dizendo. Bem, então vamos olhar para a ciência agora, né, nessa parte daqui para diante, na nossa exposição rápida, olhar para a ciência e tentarmos entender por que a ciência é tão importante. Que ela está cheia de problemas, eu já falei muito, não tem por que hoje gastar mais tempo com isso, né? A ciência hoje é dominada pelo que eu chamo uma crendice materialista. Só que isso não é verdadeira ciência. Assim como as religiões hoje estão dominadas por crendices idólatras, né? Mas isso não é verdadeira religião. Ele fala da verdadeira religião. E eu agora estou falando da verdadeira ciência. Não dessa ciência dominada pelo materialismo crasso. Isso aí é uma crendice moderna. Pior do que as religiões tradicionais, acreditem se quiserem. Porque joga o ser humano numa vala comum extremamente sombria e superficial. Se for verdade o que a ciência hoje, a ciência contemporânea, na sua crendice dominante acredita, de que o ser humano não passa de uma carga genética e as suas experiências de vida, então, meus amigos, então não tem solução para os nossos problemas. Nós estamos fadados à extinção como espécie. Mas infelizmente ou felizmente, graças ao bom Deus, não é verdade isso. Isso é uma crendice cientificista, né, que está levando a humanidade a terríveis catástrofes. Terríveis catástrofes. Bem, hoje nós não vamos falar mais isso. Nós vamos falar hoje por que a ciência é tão importante. Então vamos começar em primeiro lugar pela coisa mais óbvia. A ciência é a linguagem das elites do mundo hoje. E como eu tenho mostrado, e vamos mostrar mais ainda, se for necessário, nas próximas exposições rápidas, tamanha a diferença ideacional entre os seres humanos, que é uma das coisas que a ciência moderna quer dizer que não, né? quer contradizer, a ciência moderna é tão ridícula que ela quer contradizer o óbvio que os seres humanos são extremamente, extraordinariamente diferenciados em suas capacidades intrínsecas, inatas. Mas o materialismo não pode aceitar isso, né? Se eu sou uma carga genética e as experiências de vida, não. Tudo depende da minha experiência de vida e se a minha carga genética foi bem alimentada, etc, etc. Essa baboseira toda materialista, entendeu? Que não deixa de ter a sua dose de razão, como na parábola do semeador, por exemplo, do Novo Testamento. O que diz? Naquela época, o semeador tinha umas sementes boas e saiu a semear. Algumas sementes caíram em cima da terra rasa, outras embaixo dos espinheiros e outras em terra boa. As que caíram em terra rasa, logo ou vieram os pássaros comeram, ou elas brotaram rapidamente e secaram. As que caíram embaixo dos espinheiros ficaram todas tortas, não se desenvolveram satisfatoriamente. Ou seja, está dizendo, o meio tem o seu lugar, importa até ali, certo? Não está se negando, também é óbvio que o meio tem a sua importância. Agora, as que caíram em terra boa, umas deram frutos a 30 por 1, outras a 60 por 1 e outras a 100 por 1. Ou seja, no varejo do problema nós temos que olhar para o meio, para as circunstâncias, mas na essência, no atacado do problema, nós temos que olhar para as condições inatas, profundas do ser humano. E a ciência não está, até hoje, né,
não está capacitada, não se mostrou competente para isso. Até hoje. Esperamos que isso vá mudar, lutamos para que isso mude daqui para frente. Mas o primeiro ponto importante, que fala da importância decisiva da ciência, é que a humanidade não vai voltar mais para trás. As elites do mundo não vão aceitar nada menos do que uma coisa pautada na lógica, na experimentação, na intersubjetividade, ou seja, na metodologia científica aplicada com uma razão reta. Né? E ainda estamos longe, infelizmente, da ciência reconhecer a importância de uma religião verdadeira. Mas caminharemos para isso ou não encontraremos soluções para os nossos grandes problemas. Mas caminharemos necessariamente com a ciência. A humanidade não voltará mais para trás. A primeira razão óbvia é essa, é que a ciência domina, as religiões, as filosofias tradicionais estão tão decaídas, tão incompreendidas, né? Tão submetidas à superstição e à idolatria, que a ciência hoje empolgou as elites e não vai mais deixar de empolgar as elites. Nós precisamos, a humanidade precisa de uma reforma no direcionamento da ciência, como precisa de uma reforma no direcionamento da religião e da filosofia. E por via de consequência, na ética dominante e nas grandes instituições, na moldagem das grandes instituições sociais. Então, se nós entendemos isso, a coisa começa a ficar clara. Mas o primeiro ponto a entender a importância da ciência é esse. Querendo ou não, para o bem ou para o mal, as elites do mundo hoje são cientificistas e para o bem e para o mal. Entendeu? Porque agora eu vou enfatizar a parte boa disso. Já enfatizei demais a parte negativa, ruim, nociva, né, que está levando o mundo à catástrofe, etc, etc. Agora nós temos que ver o lado bom da ciência. Primeiro lugar, isso. De um ponto de vista meramente funcionalista, não temos como viver sem a ciência. Por quê? Porque as elites do mundo hoje estão acostumadas e têm as suas mentes dominadas amplamente pelo método científico, mesmo que mal empregado nisso que eu chamo de cientificismo. Não importa. A lógica, a experimentação tem uma força e a intersubjetividade que vieram para ficar. A humanidade não vai retroceder, não vai abrir mão mais disso, para o bem e para o mal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de trazer no campo da ciência é o seguinte: se é verdade que a ciência não pode adentrar as profundezas da natureza pela camisa de força, pela limitação do seu próprio método, da sua própria metodologia, ela não tem como avançar nas profundezas, na essência das coisas, não tem. Os grandes gênios da ciência, como por exemplo Isaac Newton, quando ele anunciava uma lei, dizia: na natureza tudo se passa como se a uma tal força correspondesse outra, ele tinha a clareza científica de ver que o método científico ele descreve as coisas com uma certa incapacidade de chegar na essência. Então o Newton dizia: na natureza tudo se passa como se. E aí ele descrevia a sua lei. Então, não é muito fácil entender exatamente isso que eu estou dizendo, mas também não é tão difícil assim se nós tivermos um pouco de juízo reto, de razão reta e de honestidade intelectual nas nossas mentes. Mas o segundo ponto que eu gostaria de falar é o seguinte: se é verdade que a ciência não pode adentrar profundamente, também é verdade que ela pode testar a veracidade de qualquer hipótese que nos seja apresentada. Qualquer hipótese, não apenas hipóteses fisicalistas sobre a matéria física ou sobre a vida biológica, não. Mesmo sobre questões metafísicas, questões éticas. A ciência não só pode, como deveria, como deve, testar essas hipóteses. Entendeu? Isso é muito importante, porque se eu não tenho um olhar científico para as questões metafísicas e éticas, o que acontece, minha gente? Acontece que nós abrimos aquilo que na mitologia grega nós chamamos de a caixa de Pandora. Porque se eu abro mão da lógica, da experimentação e da intersubjetividade,
eu entrego, hipoteco a nossa razão à crendice. Eu posso acreditar em qualquer coisa. A caixa de Pandora é isso, né? Abriu, agora vem todos os males do mundo. Eu posso dizer uma coisa, o outro pode acreditar outra, o outro pode acreditar que aquele Deus, ou aquele Deus, ou que não tem Deus nenhum, entendeu? Seja lá a crendice que for, se eu não tiver como testar essa hipótese, seja ela qual for, então eu vou virar um cético, eu não tenho como testar as coisas. Mas felizmente, nós temos, a metodologia científica é um instrumento fundamental para nós testarmos qualquer hipótese. São Paulo, para ser sintético aqui, que o nosso tempo é curto, são gravações rápidas, ele diz assim, ó, só tem duas maneiras do ser humano se aproximar da verdade. Uma é se ele tiver nascido com uma inteligência extraordinária. Por um desses grandes gênios, desses filhos de Deus que a humanidade já teve em suficiente quantidade graças ao bom Deus. A outra, mas isso é uma coisa rara. Né? Não se treina em universidade, nem se compra em farmácia, nem em laboratório, não se fabrica. É só só na ciência ficção contemporânea, né, que isso é possível em laboratório, né? Mas na realidade não é possível. Então, ou a pessoa nasce com esses poderes extraordinários de inteligência, ou não vai se comprar em farmácia e nem em laboratório e nada, e nem muito menos nessas faculdades que nós temos. Agora, se a pessoa não tem isso, ele diz, e a esmagadora maioria da humanidade obviamente não tem, essa inteligência que tudo penetra, né? Então, ele diz, nós temos que conhecer a árvore pelos seus frutos, porque a árvore boa não dá maus frutos e a árvore ruim não dá bons frutos. Ora, isso é a metodologia científica. Eu assumo uma hipótese e vejo, vamos ver quais são os frutos dessa hipótese. É observação científica. Vamos ver quais são os efeitos dessa hipótese no campo experimental, no campo concreto. Certo? Então nós temos, a ciência tem essa capacidade. Tem essa capacidade de testar qualquer hipótese e ela deve fazer isso. Se for bem orientada, né, ela fará isso. Bem, esse é um segundo ponto importante, né? Um terceiro ponto, para finalizar, que eu gostaria de falar da ciência, é um pouquinho mais complicado, porque diz respeito à essencialidade do método científico. Tem uma citação, eu gostaria de trazer aqui para vocês, que pode nos auxiliar, espero que nos auxilie um pouquinho. São duas citações que eu trouxe para vocês aqui. Duas citações aqui. Elas dizem respeito à verdade e à bondade. Então vamos ver essa primeira citação aqui. É bem diferente com o homem instruído. Está falando das pessoas ignorantes, agora está falando que é bem diferente a situação com um ser humano verdadeiramente instruído, verdadeiramente culto, que sempre mescla, que sempre mistura ao uso da mente sua correção e aperfeiçoamento. Ou seja, sempre trata o uso da mente baseado na correção, baseado na ética e no bem da humanidade. Um homem verdadeiramente culto, portanto, o uso da mente vai estar associado à correção, ou seja, a uma ética, uma justiça, e a um aperfeiçoamento, a um bem-estar da humanidade. Mais do que isso, ele diz, para dizer tudo, para resumir, é certo que veritas, a verdade, e bonitas, a bondade, só diferem entre si como o selo e o sinete. Ou seja, uma é a impressão da outra. A bondade é a impressão da verdade. Como Jesus lá no Novo Testamento diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bem, não é fácil entender isso e parece ser uma coisa, à primeira vista, falsa, mas nós vamos tentar chegar lá. Ele diz, eles só diferem
a verdade e a bondade só diferem entre si como o selo e o sinete. O selo era aquele lacre que botavam nas cartas antigamente, na época lá do Francis Bacon, e o sinete do rei, do duque, de um senhor, pá, marcava o sinete. Essa carta é dele, uma autenticidade, autenticava, né, aquele conhecimento que estava sendo ali levado pela carta. Então, só diferem entre si o selo e o sinete. Uma coisa é consequência da outra, pois a verdade imprime a bondade. A verdade imprime a bondade. E as nuvens de erro caem nas tempestades de paixões e perturbações. Parece, não tenho como deixar de lembrar aqui ensinamentos essenciais do budismo, do Sr. Gautama, em que ele diz: todos os males do mundo advêm de avidya, do erro, do engano, da ignorância. Então ele diz: as nuvens do erro caem nas tempestades de paixões e perturbações. A verdade imprime a bondade. O erro, paixões, perturbações, que é o mundo que nós estamos vivendo hoje. O mundo guiado pelo privatismo, pelo egocentrismo e gerando perturbações de todos os tipos, né? Então essa é a primeira coisa. Esse grande ser está afirmando que bondade e verdade estão juntas. Ora, mas ele está afirmando, se ele está afirmando isso, minha gente, obviamente ele, desculpe usar essa expressão, claramente ele está falando que não é do método científico comum, não é do que ele chama de conhecimento humano. Porque todo método, todo conhecimento científico pode ser usado para o bem ou para o mal. Agora aqui ele está falando de um homem realmente culto, instruído. Ele sempre mescla o uso da mente, ou seja, o conhecimento científico de todos os tipos, a correção e o aperfeiçoamento. Mas isso é o homem instruído. O que a gente vê na ciência hoje, me desculpe, né, toda a importância da ciência, mas a ciência hoje, na nossa época, é uma prostituta de luxo. Ela está a serviço do lucro e do poderio bélico das grandes nações, das nações cêntricas, as nações hegemônicas. Isso é a ciência de hoje. Não passa de uma prostituta de luxo. Poderosíssima, é verdade. E não vamos abrir mão da ciência nunca mais, a humanidade não vai abrir mão. Mas isso que ela está vivendo hoje, ela não está guiada por homens cultos, justos, etc. Não, pelo contrário. Ela está guiada pelo privatismo e está guiada pelo nacionalismo. Então não está o bem-estar da humanidade, a correção e o aperfeiçoamento humano não estão colocados em primeiro lugar, de modo algum, né? Então, me desculpem a grosseria da minha imagem, mas eu preciso disso aqui, o tempo é curto, eu preciso ser sintético, entendeu? A ciência hoje é uma prostituta de luxo, ponto, é isso. Assim como as religiões hoje são antirreligiosas. Por quê? Porque elas estão submetidas à idolatria. Se eu digo que um determinado personagem é Deus, isso é uma idolatria, um absurdo. É uma coisa antirreligiosa. E todas as grandes religiões dizem isso. O seu X, o seu Y, o seu grande avatar, todo... né? Enfim, não vou dar nome aos bois aqui, mas é óbvio isso para quem olha o mundo religioso hoje. É dominado pela idolatria e pela superstição. Então é lógico que as elites, não, eu me apego pelo menos a alguma coisa aqui que eu possa... Tem um copo d'água aqui, tem um copo d'água. Se eu largar vai cair, isso aqui é uma lei. Então nós vivemos um mundo de leis. Isso é outra coisa importantíssima da ciência. Não sei se vai dar tempo de eu falar hoje. Mas eu quero falar desse ponto importante aqui. Agora, mais uma citação aqui. O conhecimento que diz respeito às faculdades da mente humana é de dois tipos. O primeiro se refere ao entendimento e à razão. E o segundo à sua vontade. Um formula um julgamento ou um decreto e o outro uma ação ou execução. Um formula um julgamento, portanto é uma questão de valor, ética, e o outro a sua ação ou execução, a eficácia na ação. É verdade que a imaginação é um agente ou núncio de ambas as províncias, a judicial e a ministerial. Os sentidos aconselham a imaginação antes que a razão possa julgar. Os sentidos,
nossos cinco sentidos, aconselham a imaginação antes que a razão possa julgar. E a razão aconselha a imaginação antes que o decreto possa ser cumprido. A imaginação precede sempre o movimento voluntário. Se eu disser assim, agora eu vou pegar esse copo d'água e tomar um golinho. Ó, eu falei, a imaginação falou e o movimento voluntário segue a imaginação. Olha disso. Exceto porque esse Janus, né, aquela divindade romana que tinha duas cabeças, e ele era o porteiro, a figura de Janus, é por isso que eu estou trazendo essa citação para vocês. A figura de Janus, ele era o porteiro que ficava nos portões do mundo celestial, do mundo divino. Era Janus, essa deidade na mitologia romana, né, pré-cristã, evidentemente. Então, exceto porque esse Janus, essa divindade romana Janus de duas cabeças, né, da imaginação tem faces diferentes. Como eu disse, ele tinha duas faces, quase sempre é representado com duas faces. A face voltada para a razão tem a marca da verdade, mas a face voltada para a ação tem a marca do bem. Isso é Janus, ele diz. A face voltada para a razão tem a marca da verdade, e a face voltada para a ação tem a marca do bem. Apesar disso, essas faces são, ele cita ele assim, qualis desse sororum, tal como convém a duas irmãs. Ou seja, elas estão sempre juntas. Se há a verdade, há a bondade. Um quando olha para a razão, o outro quando olha para a ação. Agora, Janus, essa figura, ele era o porteiro para o mundo celestial. Vejam como a sabedoria dessas mitologias antigas, tradicionais, né? Então, para você sair do conhecimento humano, do método científico comum, e para adentrar o conhecimento que une a verdade com a benignidade, com a bondade, eu tenho que passar por Janus, ou tenho que me tornar como Janus, como exemplo de Janus. Porque aí uma coisa está ligada com a outra. Se nós quisermos assim, adentrar um pouquinho, rapidamente, filosoficamente, esse ponto, nós vamos perceber que todo conhecimento discursivo ele está baseado numa comparação, portanto ele é uma dialetização da realidade. Os antigos gregos, quando o cara era um grande pensador, diziam, o cara tem uma boa dialética. Ou seja, pensar é comparar, é separar em dois, dialetizar o mundo. Por quê? Porque pensar é comparar o quê? Imagens e conceitos. Imagens e conceitos. Um conceito é uma representação de alguma coisa, uma imagem não é a coisa, ela é uma construção na mente humana de alguma coisa. Eu agora estou olhando aqui para o meu amigo Johan, o que eu estou vendo não é o Johan, eu estou vendo uma imagem do Johan que se cria na minha mente. É como se fosse uma fotografia da realidade. Eu não estou vendo montes de coisa dentro do Johan. Montes de coisa. Eu estou vendo só uma casca, uma fotografia. É importante? É importante. A gente depende dessa fotografia para todo o nosso pensamento discursivo, portanto, todo o conhecimento científico. Um grande gênio da humanidade diz que todo conhecimento científico está dentro do campo da ignorância. Nesse sentido filosófico profundo, ele tem razão. O método científico, a razão discursiva, o pensamento discursivo nunca toca a realidade das coisas. Então os céticos antigos diziam, olha, se é que existe uma verdade transcendental, o ser humano não está equipado para conhecer essa verdade. Só que está. O ser humano tem em si, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, dizem todas as grandes tradições religiosas. O ser humano tem em si essa capacidade de intuir. Uma faculdade gnosiológica, uma faculdade de conhecimento se chama intuição, que é ir dentro, intuir. E essa faculdade, ela de certo modo, ela é irmã da inteligência, porque é interlegere, é conhecer dentro, ler dentro as coisas.
Então, se o ser humano tem essa capacidade, vamos tratar como uma hipótese. Se o ser humano tem essa capacidade, então ele pode ascender, ele pode se transformar em um Janus ou passar pelos Janus e, portanto, ter essa capacidade de olhar uma coisa que ao mesmo tempo significa outra no campo da ação. Não é muito fácil entender isso, minha gente. Assim, em 5 minutos não há como entender. Mas o fato óbvio é que o pensamento discursivo, ele jamais toca a realidade essencial das coisas. E o ser humano tem, pelo menos isso nós temos que considerar uma hipótese, a ciência deveria considerar isso uma hipótese serissimamente, o ser humano, alguns seres humanos, como disse São Paulo, aqueles que nascem com uma inteligência superior, têm essa capacidade de ir dentro, de intuir. É uma faculdade de conhecimento que o ser humano conhece por fusão. Quando Jesus é eu e o Pai somos um. Então, nesse momento eu me torno um Janus. E nesse momento o Janus permite que eu ascenda a um conhecimento superior. No Oriente eles costumam dizer que o ser humano tem 2 tipos de conhecimento. Pode acessar 2 tipos de conhecimento. Os conhecimentos inferiores e, portanto, os poderes inferiores, e um conhecimento superior e, portanto, os poderes superiores. Todos os conhecimentos inferiores passam pelo pensamento, pela comparação, pelas imagens. Portanto, são instrumentos. Eu posso usar esse copo para matar minha sede, posso quebrar esse copo e usar uma arma para ferir outra pessoa. O mesmo copo. Todo conhecimento científico é assim, minha gente. Mas ele deve ser bem orientado. O ser humano deve ser orientado pelas pessoas que adquiriram essa capacidade dessa deidade de Janus. Que de um lado olham para a razão, para a verdade, e quando vira a sua face para a ação, olham para a bondade. Então a ciência depende disso. A ciência depende disso. Se isso, pelo menos ela tem que tratar isso como uma hipótese. Já falamos disso no passado, como que a ciência pode olhar para as religiões através de um método comparativo. Hoje não temos tempo para voltar a isso que já foi, em outras gravações rápidas já foi falado. Mas eu gostaria de concluir dizendo para vocês o seguinte, uma imagem sintética. A religião pode ser vista como um movimento da divindade para a humanidade. Um movimento da divindade, portanto a gente poderia chamar que é um movimento que é chamado no campo da religião das revelações. A essência das religiões são as revelações, é um movimento do divino para o humano. A filosofia, seus vários departamentos, é um movimento do abstrato para o concreto. Sinteticamente, só para a gente criar uma imagem e ver como é possível e necessário uma integração entre esses campos do conhecimento. Possível e necessário. E a ciência é um movimento do concreto para o abstrato. Do concreto, da experimentação para a hipótese, para o abstrato. Então, repetindo, a religião pode ser vista como um movimento do divino para o humano, a filosofia do abstrato para o concreto, sinteticamente, minha gente, só para a gente tentar entender, e a ciência moderna do concreto para o abstrato. Ora, esses três movimentos não são antagônicos, eles são complementares. E para que nós possamos, para que a ciência possa ser direcionada por Janus, pelo homem que ele chama antes, pelo homem instruído, realmente culto, que sempre mescla o movimento da mente com a correção, com o aperfeiçoamento humano. Para que isso aconteça, a ciência precisa se elevar, precisa ser direcionada para o campo da ética, da metafísica, e a metafísica precisa reconhecer a importância da ciência, e essas três tradições humanas precisam se encontrar. Disso depende necessariamente o advento de soluções consistentes para os grandes problemas humanos. Isso implica uma imensa reforma intelectual? Sim, implica. Mas isso é possível. Mais do que possível, é necessário. E se nós quisermos avançar, nas nossas próximas gravações rápidas, nós vamos avançar para instituições, vamos examinar
a miséria das nossas instituições, como elas são absolutamente incapazes de solucionar os problemas humanos. Pelo contrário, elas são uma causa imediata dos problemas humanos. Então nós vamos ter que partir para um encontro e vamos ter que compreender, até cientificamente, a veracidade daquela frase de Pierre Teilhard de Chardin, que tudo que se eleva se aproxima. Obrigado, pessoal.